Olá pessoal, estou aqui mais uma vez e hoje vou falar sobre o medo. Sim, o medo é um sentimento que muitas das vezes acontece com o ser humano. Mas isso é algo normal? Não, porque esse sentimento ele só surge quando sentimos medo de alguma coisa. Quando temos uma certa fobia, digamos assim. Mas esse sentimento, ele não pode existir na vida das pessoas. E eu falo isso por quê? Porque aqui nas Escrituras existem muitos textos onde está escrito não temas. São vários. E geralmente quem fala isso é o próprio Deus por boca de seus profetas ou o próprio Senhor Jesus falando para os seus discípulos. E muitos desses textos estão registrados aqui nas Escrituras, para que hoje possamos também ter essa mesma convicção de que não podemos temer nada, não podemos ter medo em tempo algum. O medo só nos atrapalha. O medo é algo que nos incomoda. O medo, ele é algo que é inconveniente para o ser humano. Porque o que o ser humano tem que ter é coragem, é ousadia, ele tem que ser forte, ele tem que ser valente em todas as situações da vida. Então, foi com esse objetivo que a palavra não temas foi dita várias vezes. E essa palavra tem que ser ouvida por mim e por você hoje, para que não tenhamos medo em tempo algum. Principalmente pelo fato de confiarmos em Deus, de termos a Deus como nosso refúgio e fortaleza. Ele sim é aquele que nos ajuda a não ter esse sentimento. Porque a palavra dele, quando diz para você e para mim, não temas, essa palavra em nós gera uma autoconfiança naquele que nos falou, que foi Deus. Ele, mais do que ninguém, pode sim tirar todo o medo que existe em nossas vidas. Assim, vamos conseguir viver sem medo algum, em todo o tempo. Ou seja, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, o tempo que resta de nossa vida nesse mundo. Vamos viver sem nenhum medo, no coração, na mente. O nosso corpo, alma e espírito não vai ter esse sentimento mais. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz para pôr um fim definitivo no medo. Então, eu vou ler aqui agora alguns textos que falam a respeito disso, para incentivar, encorajar e estimular as pessoas a não terem mais medo em tempo algum. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 31. E está escrito assim, ó. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, com essa confiança, como palavra do próprio Deus para você e para mim hoje, Ele é que vai adiante de você e de mim, sempre. Ele sempre estará conosco. Ele não nos deixará e nunca nos desamparará em tempo algum. Baseado nisso, podemos entender que ele diz aqui, ó, não temas nem te atemorizes. Por que você não deve temer e nem se atemorizar em tempo algum? Porque o Senhor é contigo e é comigo para sempre. É com essa palavra que devemos não sentir mais medo em tempo algum, porque o Senhor está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém em tempo algum pode nos causar medo, nada e ninguém. Porque o Senhor é conosco sim. Isso é bom. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está aqui no livro de Salmos, capítulo
27. No Salmo 27 aqui, aliás. No Salmo 27. Então, esse texto aqui também é importante se ler. Porque está escrito assim, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele faz a pergunta, de quem terei medo? Porque se ele está convicto de que o Senhor é a luz dele e a salvação dele, quem ele vai temer ao longo de sua vida? De quem ele vai ter medo? Quem é mais poderoso? O Todo-Poderoso está com ele, o Todo-Poderoso está na vida dele. Ele crê no Todo-Poderoso, que é Deus, que é o Senhor, que é a luz dele e a salvação dele. Por isso ele não temerá ninguém em tempo algum. Porque ninguém é mais poderoso do que Deus para tirar esse sentimento dele, para que ele nunca tenha medo de ninguém em tempo algum. É assim que pode acontecer com você e comigo também. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se o Senhor é a fortaleza da sua vida e da minha vida, a quem nós temeremos? Ninguém, pessoal. O Senhor, que é a nossa fortaleza, não vai deixar nenhum motivo ou razão para ter medo, para que nós tenhamos medo em tempo algum. Por isso não temeremos ninguém mais. Essa tem que ser a nossa verdade, baseado na palavra escrita aqui. Porque é nesse Deus que confiamos, que esperamos. É nesse Deus que nos fortalecemos. Ele é o nosso refúgio. E isso é motivo suficiente para não temermos mais nada e nem ninguém em tempo algum. Agora o próximo texto aqui está no livro de Salmos também, capítulo 56. Vou passar aqui rapidinho. Salmo 56, versículo 3 e 4. Então está escrito assim, ó. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então ele já está dizendo aqui, em me vindo o temor. Porque isso, o temor, o medo, pode até vir até a pessoa. Eu me lembro de um paraquedista que, ou melhor, eu me lembro de um repórter que foi entrevistar um paraquedista. Aí, uma das perguntas que o repórter fez foi, quando você vai saltar, você sente medo? Aí o paraquedista respondeu, olha, o dia que eu parar de sentir medo, eu paro de saltar do avião de paraquedas. Isso significa o quê? Que aquele paraquedista, toda vez que ele ia saltar, vinha o medo nele. Então é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, ó. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então quando o temor vem, quando o medo vem, é hora de confiarmos em Deus. Essa confiança em Deus vai nos fazer superar o medo, vai tirar o medo das nossas vidas. Porque a confiança em Deus faz isso acontecer mesmo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Então, quando alguém coloca a sua confiança em Deus, o que acontece com a pessoa? Ela nada temerá em tempo algum. Ela não sentirá medo de nada. Essa é a verdade. A realidade é essa. Literalmente falando, é isso que vai acontecer. E nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Ele pergunta, que me pode fazer um mortal se eu deposito ou ponho a minha confiança em Deus? O que me pode fazer um mortal? Qualquer coisa que um mortal possa tentar me fazer não vai me causar medo algum. Ele não vai temer em tempo algum. É isso que ele está explicando aqui. Então, essa explicação é suficiente para você e para mim tomarmos a decisão também de colocarmos a nossa confiança em Deus, para que não possamos temer nada em tempo algum. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro de Salmos, Salmos 112. Aqui eu já achei. Salmo 112, versículos 6 e 7.
Está escrito assim, ó. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. Então, nenhuma má notícia vai causar medo na pessoa, em tempo algum. Mesmo que existam as piores notícias que você possa ouvir aí no mundo, como as que estão acontecendo hoje, essas notícias não vão te causar medo nenhum. Nunca mesmo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, aquela pessoa que tem o coração firme, nenhuma notícia vai causar temor a ela, porque ela tem confiança no Senhor. O coração dela é firme e confiante no Senhor. Essa firmeza de coração é algo que não deixa ela se atemorizar de más notícias em tempo algum. Isso é bom demais. Isso tem que acontecer com você e tem que acontecer comigo também. Porque nós devemos ter o coração firme pela nossa confiança em Deus, que não vai deixar o medo nos dominar. O medo não vai nos deixar apavorados. O medo não vai nos fazer fugir. O medo vai nos manter de pé com confiança, com um olhar firmado em Deus, com o coração firmado em Deus. Aí sim, nada e ninguém poderá nos causar medo em tempo algum, nem mesmo as más notícias, por mais terríveis que sejam. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto também, agora o próximo texto está aqui no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 41. Deixa eu achar aqui rapidinho. Isaías capítulo 41, versículo 10. Achei. Está escrito assim, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Então, quem está dizendo para você não ter medo? E quem está dizendo para eu não ter medo é o próprio Deus. Pois ele diz, ó, não temas, porque eu sou contigo. Deus é com você, Deus é comigo. Por isso não devemos ter medo em tempo algum. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, quando Deus é o nosso Deus de fato, de verdade, literalmente falando, não podemos temer, nem nos assombrar em tempo algum, porque Ele é o nosso Deus. Porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, é Deus que nos fortalece. Esse fortalecimento acontece em nosso corpo, alma e espírito. De forma que esse fortalecimento não deixa lugar ou espaço ou ocasião alguma para o medo nos dominar. Então, com esse fortalecimento nós conseguimos vencer o medo e não dar lugar para o medo em tempo algum. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, Ele é aquele que nos ajuda. Ou melhor, Ele é aquele que nos fortalece, que nos ajuda e nos sustenta com a sua destra fiel em todo o tempo. Isso é suficiente para derrotarmos todo e qualquer medo que possa existir em nossas vidas. Para que assim sejamos fortes e corajosos em todo o tempo, com ousadia, com valentia. É assim que devemos agir, porque Ele é que nos sustenta com a sua destra fiel para que isso aconteça de fato e verdade em nossas vidas. Então agora eu vou ler aqui o último texto aqui que está na primeira epístola de João, lá no finalzinho. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Então, o texto está escrito assim, ó. No amor não existe medo.
No amor, no sentimento chamado amor, não existe medo. O medo não existe para aquele que tem o amor. Isso é um fato real. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor, que é o amor de Deus em nosso coração, ele lança fora todo medo. Porque onde está o perfeito amor, não há lugar para medo. Eles não podem conviver juntos. Eles são opostos entre si. Então, quando o perfeito amor está no coração do homem, pode estar no seu coração e no meu, ele vai lançar fora o medo, como está escrito aqui. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo para ele nunca mais dominar o coração da pessoa. Nunca mais causar nenhum mal para a pessoa. Ela nunca vai se atemorizar em tempo algum, porque o perfeito amor lançou fora o medo para sempre. Ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa em quem o perfeito amor ainda não lançou fora o medo. O medo produz tormento. Então, quando o perfeito amor lança fora o medo, nós não sofremos os efeitos desse tormento em nossas vidas, em tempo algum. Já acabou para sempre. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, aquela pessoa que ainda tem medo, ela não é aperfeiçoada no amor ainda. E existem muitas pessoas hoje nessa condição, que ainda têm medo, porque elas ainda não foram aperfeiçoadas no amor. Mas esse amor, que pode lançar fora todo medo, está ao alcance das pessoas. É o amor de Deus. Elas têm que acolher esse amor em seus corações. Ou seja, elas têm que acolher Deus em seus corações, porque Deus é amor. Esse é o perfeito amor que lança fora o medo para sempre de qualquer pessoa. Para que assim ela nunca mais possa sentir tormento algum por causa do medo. Isso é bom demais para qualquer pessoa. Isso está ao alcance de todos. Basta querer. Basta querer Deus, querer crer e se converter a Deus. Porque quando essa conversão sincera acontecer, o amor perfeito vai se instalar na pessoa e vai lançar o medo fora para sempre. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós devemos entender isso. Esse texto é bem real. E ele é um estímulo, um encorajamento, um incentivo para que todas as pessoas hoje, no mundo, em todos os países, de forma geral, possam querer esse perfeito amor que vai lançar fora todo o medo. Então, isso é bom demais. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui, porque eu sei que hoje no mundo existem muitas pessoas que sentem medo, que são atormentadas pelo medo. O medo produz tormento na vida das pessoas. O perfeito amor, quando lança fora todo medo, ele nos alivia desse tormento para sempre. De forma que esse perfeito amor, além de lançar fora todo medo, ainda produz o resultado de termos paz, de termos calma, de termos a nossa confiança depositada em Deus, sabendo e tendo a convicção de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa luz, a nossa salvação, para que não tenhamos medo em tempo algum. Isso é bom demais para qualquer ser humano. E qualquer ser humano pode, e eu até recomendo que queira ter isso em sua vida. Porque isso é bom demais. É bom demais não sentir medo, não ser atormentado pelo medo. Agora, o que pode existir é o perfeito amor em nossas vidas, que lança fora todo medo. Então, eu espero que as pessoas hoje
queiram isso para as suas vidas, porque se alguém quiser, isso lhe será dado, e vai ser dado pela própria vontade do Senhor Jesus, porque Ele quer que isso aconteça. Então eu espero que todos tenham entendido isso e que essa mensagem possa edificar muitas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.